Olá, olá Amanda, tudo bem? Ixi, tem mais gente aqui, eu achei que era só a Amanda. Gabriele, Débora, Lucimeire, só um minutinho, gente, deixa eu espelhar para vocês aqui o material. Aumentar isso daqui. Ok. Pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, podemos começar? Bora lá? Dá um okzinho aqui para mim aqui, acho que... Vambora, pode pôr. Vamos lá, mensagem de bate-papo aí, pode escrever aí também qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, seguinte, estamos aqui com 17 pessoas, 17 alunos. Tenho certeza, sei que a sala de aula de vocês tem mais alunos, mas vamos dar continuidade aí. Deixa eu só pontuar algumas coisas para vocês, tá? Que me pediram no decorrer da semana e eu estou ajustando para vocês. Primeira coisa que me pediram é para que fosse disponibilizado para vocês esse material sem as cores em vermelho, tal, amarelo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou disponibilizar lá para vocês esse material em Word, que é isso que vocês estão vendo aqui. Por que eu coloco lá em PDF? Eu coloco o material lá em PDF porque o PDF, na hora de você fazer o download, imprimir, ele não se desconfigura, né? Então, pode ocorrer que o Word tenha alguma desconfiguração por conta do Windows mesmo, mas isso também é difícil ocorrer, mas pode acontecer. Então, eu vou disponibilizar também esse material lá em Word para vocês, e lá vocês formatem o material da maneira com que vocês acharem melhor. Tá? Então, enfim, basta você lá sublinhar tudo, e enfim, e aí você coloca lá tudo em preto,
né? Coloca lá a cor preta e aí o slide ele vai ficar todo na cor preta, tá? Deixa eu só ver aqui. Qual o código do Classroom, tá? Deixa eu olhar aqui no telefone. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu achar aqui o código que eu passei hoje. O código tá. O código é o 5W. Vou colocar aqui 5W. 6N. Aqui. O código tá aí, tá, pessoal? A Brenda me perguntou. O código é esse daí, tá, Brenda? Lá você tem o acesso para do ID, o ID da aula, né? Nossa aqui pelo Zoom. E o código do Classroom é esse aí, você está vendo aí, que eu coloquei para todos aí, quem ainda não tem, tá? Então lá tem esse material em PDF, eu vou colocar também amanhã, não coloco hoje não. Tá? Amanhã eu coloco esse material lá em Word, e aí quem achar, né, melhor, né, para imprimir e tal, por conta das cores, né, tudo em preto, fica melhor. Essas cores que eu coloco aí, vermelhos, né, às vezes em amarelo, verde e tal, porque eu chamo atenção disso. Isso é importante. Eu sei que a maioria, né, não tem impressora, às vezes para imprimir colorido, mas deixa no seu computador ou um arquivo no seu celular, alguma coisa assim, isso facilita na hora de estudar, tá? Eu coloquei lá no Classroom um link lá para o YouTube, para ficar mais fácil para vocês. Então, a aula de hoje, a última aula já está lá, e a aula de hoje eu disponibilizo amanhã. Então, você vai lá, você vai, né, clicar naquele link, ele já vai sair lá na aula. E lá você tem as datas das aulas. Aí você vai verificar lá direito das obrigações, aí tem a aula de hoje do dia 25, a aula, né, da semana passada do dia 16, 17, né, enfim, de agosto. Hoje é dia 18. A aula do dia 18 tá lá, tá? Então você procura lá, a aula é simples, tá? E eu, né, aqueles que quiserem, eu disponibilizo o código do Zoom. Só que o Zoom, na verdade, o que eu faço? É um link, que eu também disponibilizo, e eu tenho que colocar a senha. Mas aqui pelo YouTube é muito mais fácil. E lá no Classroom tem o link, pessoal. Você clicou lá em cima, ele já sai na aula automático. E hoje qualquer celular, e além de rodar mais rápido, mais fácil, ele não precisa de tanta memória como aqui no Zoom. Mas quem quiser também eu disponibilizo, sem problema nenhum. É lá. Professor, por que o senhor não disponibiliza hoje? Tá? Eu não disponibilizo hoje porque... Professor, Oi. o senhor vai ter que dar um cursinho para outros professores. Aí já com a coordenação, né? Tem professor pedindo aí uma semana, uma aula. Não, eu disponibilizo no outro dia, pessoal. Eu só estou pedindo para vocês, assim, por que eu não disponibilizo hoje? Porque, na verdade, eu tenho que entrar no meu e-mail funcional e demora, em média, 1h30 para chegar, porque o que acontece? A Unip, ela manda no meu e-mail, aí fica lá, aula gravada do dia 25. Demora 1h30, é para fazer lá o download, tá, para disponibilizar. E aí eu tenho que fazer o download, subir lá pro YouTube, então, quer dizer, eu vou ter que aguardar aqui até meia-noite para fazer isso. Então, no outro dia de manhã eu tenho aula, então por isso que eu não coloco ela no primeiro horário. Mas no intervalo, quando dá ali por volta de 9h30, eu já busco fazer isso. 9, 9h30, então até meio-dia, até, enfim. Mas até o final da tarde, isso é garantido para vocês, já está lá. A Sim, aula mas isso aí que eu tô tão rápido. Oi? É isso aí que eu estou elogiando o senhor. O senhor é o mais rápido que tem para disponibilizar água. Isso, e tá lá para vocês de maneira bem simples, tá? É só clicar que você vai ver a aula lá da última aula. Pessoal, outra coisa, antes da gente encerrar, aqueles que acharem possível, acharem, enfim, não tiverem nenhum problema, até porque a gente discute aqui direito da imagem, tá? Enfim, o aluno chegar e falar, eu não quero ligar a câmera do meu celular ou do meu computador e ponto final, é um direito que você tem. Tá? Então, mas eu sempre, né, peço àqueles que quiserem ligar, por quê? Porque é mais fácil, eu estou vendo você, então, assim, e até me instiga mais, tá? É mais prazer, vamos lá, porque aqui eu não vejo ninguém, não estou vendo, né? Só estou vendo os nomes aí, Amanda, Tiago, estou vendo aqui o iPhone, que é o que o aluno falou comigo agora aqui, depois você coloca o seu nome, quando você entrar no Zoom,
tá? Elton, meu irmão. Isso, Elton, aí coloca lá, porque fica aparecendo o iPhone, porque aqui tem como você colocar o nome que você quiser, né? Como que faz para liberar a câmera? Eu não tenho problema quanto a isso, não. Não, então, no próprio Zoom você tem aí o É nesse microfonezinho. iniciar vídeo aqui? Isso, clicou aí, entendeu? Vai aparecer você aí, tá bom? Isso, tô vendo aí, ok? Pessoal, não tem nenhum problema nenhum, enfim, às vezes, não precisa maquiar, não precisa se arrumar, não precisa nada disso, não, tá bom? Pessoal, vamos seguir aqui o curso da nossa aula. Na última aula, eu comentei com vocês o que nós iríamos trabalhar. E eu falei, nós vamos do 233, do artigo 233 do Código Civil, até o artigo 300 e... Porque o 420 é até um semestre que vem. Aqui, nós vamos até o 3... Aqui, deixa eu só olhar aqui para vocês. Lugar do pagamento, tempo do pagamento. Inovação, exatamente. Até o 420 mesmo. Não, 420 não, perdão. Deixa eu pegar aqui no índice, fica mais fácil. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. A 303, isso. Nós vamos do artigo 233 ao 303. 233 ao 303, que são os artigos que nós vamos utilizar esse semestre. Preciso que vocês tenham o código em mãos, tá? Para a gente utilizar no decorrer das aulas. Essa é a aula e a próxima talvez ainda não utilizamos, mas depois vamos utilizar. Para efeitos de informação, professor, quantas questões caem na OAB? São 7 questões de direito civil. Vocês ainda vão demorar ainda, tá mais fácil, muito rápido. São 7 questões de direito civil. Das 7 questões de direito civil, 2 é direito das obrigações. 2 são direito das obrigações. Seja a parte geral, que nós estamos vendo esse semestre, seja o próximo semestre, onde nós vamos estudar adimplemento e inadimplemento. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Nesse semestre, então, nós estamos inaugurando a parte especial do Código Civil. Então, nesse semestre, vocês estudaram no semestre passado a parte geral, que cabe a todas as pessoas. Todas as pessoas. Vocês estudaram a formação da personalidade, prescrição, decadência, negócio jurídico, enfim, tudo isso que vocês viram lá com a professora Daniela, né, muito bem visto. E nesse semestre inauguramos a parte especial. E agora vamos até o 10º semestre, até o final do curso. Então, nós começamos em direito das obrigações, depois vocês terão contratos, depois direito das coisas, família e sucessões. Então, o código, ele se divide dessa maneira. Uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral é isso que eu disse a vocês, né? Que vocês estudaram a formação da personalidade, quem, né, são as pessoas, bens, fungível, infungível, né? Prescrição, decadência, negócio jurídico, fato jurídico, tudo isso vocês viram lá na parte geral. E a partir de agora, então, nós vamos estudar a parte especial, que ela se individualiza. Então, por exemplo, Gabriele, ela tem um contrato específico, né? Aí você pega ali a Amanda, ela tem contrato específico, e todos nós temos obrigações diferentes. E aqui eu estou falando o seguinte, de obrigações no sentido amplo. No sentido amplo. Eu não estou falando daquela obrigação que existe no contrato, tá? Que lá também é uma obrigação, mas eu tenho N obrigações. Né? E eu até citei na última aula da obrigação moral. Né? Pessoal, boa noite. Boa noite. É uma obrigação? Eu falar boa noite para você? Não é uma obrigação. Mas, logicamente, que moralmente acaba que isso seja uma obrigação, se torna uma obrigação. Agora, o contrato de vocês com o ISEC, esse contrato é uma obrigação na qual vocês estão vinculados por um contrato. Dentro desse contrato tem o objeto da obrigação, que é exatamente
a aula, né, o professor, o diploma reconhecido pelo MEC, e vocês têm a obrigação de pagar. Então, de repente, Gabriele paga R$ 100, de repente a Amanda paga 2.000, quer dizer, e não é só a questão do dinheiro em si, porque tem alguns de vocês aqui que têm fiéis, ProUni, então todos nós temos obrigações. Nós acordamos e deitamos respirando obrigação. Depois, no próximo semestre, porque esse semestre a gente vai aprender o que é obrigação. Nós vamos entender o que é uma obrigação. Quais são as obrigações que existem. E vamos finalizar entendendo como eu transmito uma obrigação. Porque, por exemplo, citando aqui como exemplo, né, a Gabriele. Gabriele, ela tem um crédito. Quem é o devedor? Eu. Eu, Robson, sou o devedor. Ela, então, é a credora e eu sou o devedor. Só que ela resolve, professor, eu posso transferir esse crédito que eu tenho para a Amanda? Pode, sem problema nenhum. Só que não é uma zona. Não é lá, professor, agora você vai pagar, não é mais para mim, Gabriela, é lá para a Amanda. Não é assim. Tá? Existe um comportamento previsto na lei para que se transfira essa obrigação, para que eu agora não fique obrigado a pagar Gabriele, mas fique obrigado a pagar Amanda. E nós vamos ver isso. Tá? A outra situação é o débito, a dívida. Então, quem é o devedor? Eu. Quem é a credora? Gabriele. É possível, então, a Amanda assumir a dívida? A Amanda fala, professor, fica tranquilo, que eu vou pagar a sua dívida lá para a Gabriele. Não precisa se preocupar. É possível? É possível. Mas existe, né, um comando legal para isso. A lei vai determinar como é que eu transfiro essa obrigação. Existe uma coisa muito singular que vocês conhecem, que é o chamado contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta? Você vai lá, isso é comum no dia a dia. O cara vai lá, eu tenho um apartamento para vender e tal, mas eu ainda não paguei todo ele e tal, a gente faz um contratozinho aqui de gaveta, e aí já te passo a chave do apartamento, tá. Ok. Pessoal, na verdade, o nome que se dá não é contrato de gaveta, porque não é um contrato. Não é um contrato. Eu vou comentar com isso com vocês mais lá adiante para que vocês entendam, tá? As pessoas dão um nome a contrato de gaveta, mas não é contrato, tá? Porque contrato pressupõe uma obrigação entre ambas as partes, tá? O que não ocorre ali nesse contrato específico de gaveta. Por quê? Porque tem uma pessoa que vocês estão desconsiderando, que é o banco, por exemplo, que financiou. O banco é o credor. Você está transferindo para outro sem a anuência do banco. Então, na verdade, não é um contrato. Porque para que seja um contrato, tem que ter anuência do banco. Aí sim. Aí sim. Aí não é nem contrato de gaveta. Tá? Mas É um compra e é venda maquiado, né? isso. Na verdade, é um compromisso, né, que se faz ali, mas não é um contrato. Eu vou falar isso mais adiante, tá? As pessoas imaginam que é contrato, porque contrato todo mundo conhece, enfim, vulgarmente, qualquer coisa que você coloca no papel ou de boca a boca é contrato, tá? As pessoas entendem dessa maneira, mas tomem cuidado. Queridos, o que eu chamo a atenção de vocês? Então, nós vamos aprender o que é obrigação e como se transmite a obrigação nesse semestre. Como se transmite o crédito e como também se transmite uma dívida, tá? O crédito chama-se cessão de crédito e a dívida chama-se assunção de dívida. Porque, na verdade, você não transfere a dívida, alguém assume. O cara vai lá, assume a dívida para você. Ok? E aí, no semestre que vem, nós continuamos obrigações. Só que no semestre que vem, nós vamos entender como é que eu cumpro a obrigação. Como é que eu pago. Então, nós vamos estudar adimplemento e depois nós vamos estudar inadimplemento, que é aquela pessoa que não cumpre a obrigação. E aí ela vai sofrer as consequências. Vocês já até sabem, juro, mora, multa, né? Que são as consequências do inadimplemento. Mas ficamos esse semestre aqui com o que é obrigação e como se transmite uma obrigação, tá? E a gente vai começar a comentar sobre isso agora. Depois, né, em outro semestre, aí vocês vão ter direito, né, contratos, vocês vão ter direito das coisas, que é o direito de propriedade, né? Aí depois família, e lá na frente, né, sucessão. Porque o código nosso, na verdade, ele é um código que ele cuida, basicamente, a atenção e a preocupação dele com as relações de compra e venda. Então, o Código Civil, na verdade, ele não se preocupa com família como se preocupava anteriormente. Né? Por quê? Porque leva-se em consideração hoje
né, que o mundo gira em torno do quê? De negócio. O mundo caminha em torno, depois que o ser humano conheceu, né, compra e venda, moeda, e aí o ser humano falou assim, caramba, esse negócio chamado compra e venda e moeda, isso aí dá uma coisa para mim chamada patrimônio. E isso é legal, cara. Isso é legal, porque quanto mais patrimônio eu tenho, mais sensação de poder e mais, enfim, tranquilidade eu tenho em relação ao meu dia a dia. Então, é aquela velha história, eu tenho um apartamento, daí eu quero ter dois, três, eu quero ter uma fazenda, eu quero comprar um carro, eu quero uma roupa diferente, né, uma bolsa, eu quero estudar, etc. Então, tudo isso gira em torno de uma relação patrimonial. Por quê? Na verdade, o que vocês pagam para o ISEC, né, a empresa em si, a Unip em si, é porque ela pensa numa relação patrimonial. A empresa quer crescer. E vocês também. Né? Então, quer dizer, tudo que você compra, tudo que você transaciona, é sempre pensando em uma relação patrimonial. Até o relógio que você usa, né, é patrimônio. A camiseta que você usa é seu patrimônio. Então, veja, não era assim. O código se preocupava com a relação de família. Depois, posteriormente, logicamente, que isso, né, se deu com o passar dos anos, o código se preocupou com a relação patrimonial, então por isso que nós estudamos pessoas, negócio, olha só, negócio jurídico, e aí vem obrigação, contratos e propriedade. E aí jogaram a família lá para o final. Falaram, não, negócio de casamento aí, enfim, não importa muito, se bem que casamento também é uma relação de patrimônio. Quando você casa com a pessoa justamente pensando em patrimônio. Ai, professor, credo, que horror. Não, eu não casei pensando nisso. Casou sim. Você casou quando você lá procurou o Joãozinho, procurou a Maria lá para casar, enfim. Você procurou dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nada, você também não tem nada, mas juntos nós vamos conseguir o quê? Patrimônio, tá? É logicamente que alguns têm um pouquinho de mais sorte aí, casou com alguém que já tem patrimônio e tal, então a coisa já é mais resolvida, né? Enfim, queridos, vamos lá. Na última aula eu dei para vocês o conceito de obrigação. Está aqui no material de vocês, eu até espelhei para vocês aqui, né? Que é um conjunto de normas, né? Deixa eu só. Isso, aqui. É um conjunto de normas que disciplina a relação jurídica pessoal entre credor e devedor, em virtude do qual este último, o devedor, compromete-se a satisfazer a prestação de dar, fazer e não fazer. E nós vamos entender o que é esse dar, fazer e não fazer. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? O direito das obrigações é uma relação horizontal. Olha, é uma relação horizontal. Aqui de um lado eu tenho credor e de outro lado eu tenho devedor. Então eu tenho uma relação horizontal. Uma relação Robson com Gabriele, com Amanda, com Evandro, com João, enfim, né, com todos vocês. Então, essa é uma relação horizontal. A relação vertical é uma relação de propriedade. Então, eu, Robson, olha aqui, agora aqui eu tenho uma relação vertical. Eu, Robson, né, aqui em cima, sujeito, e aqui embaixo eu tenho aqui esse vidro, né, de perfume. Então, que é meu. Então, veja, eu tenho uma relação vertical. O relógio, que é meu, a roupa, que é minha. Então, eu olho de cima para baixo. Né? É uma relação vertical. A relação horizontal, eu olho no horizonte. Então, eu olho para frente. Então, por isso que toda relação obrigacional é uma relação horizontal. Né? Aqui, eu até cito exemplo aqui, né, para vocês, aqui, né, exemplo, suponha que Lula, né, deva 3 mil reais para Dilma. Então, é uma relação pessoal. É uma relação pessoal. Já o direito das coisas é uma relação vertical. É entre o sujeito e o objeto. Para que vocês entendam. Tá? Então, sempre essa relação de direito das obrigações é uma relação pessoal horizontal. Além disso, ela tem outras características. Toda obrigação ela é transitória. Transitória. Professor, mas transitoriedade quer dizer o quê? Tem começo, meio e fim? Isso. Exatamente. Professor, mas tem algumas coisas aí, e se a pessoa morrer? Pessoal, ela morreu exatamente aí. Se ela tinha, aquelas obrigações que ela tinha contraído, morre, acabou, não tem mais. Como é que eu vou cobrar, por exemplo, uma pessoa
que morreu. Ah, professor, mas tem os herdeiros. Mas os herdeiros respondem, certo, na altura do patrimônio que eles vão herdar. Então, por exemplo, se a Débora, ela tem um patrimônio que é dela, próprio dela, mas ela herda também de outra pessoa, do pai, da mãe, de alguém, um patrimônio, aquele patrimônio que ela herdou vai responder com os credores, que porventura lá o sujeito que faleceu, que deixou o patrimônio para ela, vai responder. Então, ela tem R$ 1 milhão para herdar, mas na verdade tem credores, e esses credores têm R$ 500 mil, então ela vai herdar quanto? Só 500 mil. Só 500 mil que ela vai herdar. Por quê? Porque o restante vai ser para pagar os credores. Professor, e se, na verdade, os credores forem maior que o patrimônio? Então, significa dizer que Débora não vai herdar nada. Professor, e o patrimônio dela? O patrimônio dela é dela. É dela. Esse patrimônio não responde com a dívida deixada pela pessoa que faleceu. Tá? O que responde é o patrimônio que a pessoa vai herdar. Tudo bem? Mas isso vocês vão ver lá em direito depois, lá no final do curso, em sucessões. O que eu quero que vocês aqui entendam que o direito, então, das relações é uma relação pessoal, uma relação jurídica, e o direito real é o que vocês vão estudar depois, direito das coisas, direito de propriedade. Então, só que aqui, meus queridos, eu falei para vocês na última aula que o direito das obrigações, ele é um processo muito dinâmico. Ele é muito mais do que eu falar, olha, aqui tem um credor e aqui tem um devedor. E aqui eu tenho um objeto. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui como exemplo, de novo, aqui a Débora. Eu tenho que entregar para a Débora, então, amanhã, um vadimeco. A obrigação que eu tenho é essa. Vou presenteá-la, vou entregar. Ela comprou um vadimeco, eu tenho que entregar esse vadimeco. É simples. De um lado, eu, devedor, de outro lado, ela como credora. Ok. Qual é o objeto da obrigação? O vadimeco. Só que a relação obrigacional, ela é mais, ela é mais dinâmica. Eu tenho outras coisas, por exemplo, que não existem lá no contrato. Na última aula eu desenhei aquela célula para vocês, para que vocês entendessem que eu tenho o quê? Eu tenho que colocar lá no contrato boa-fé? Não, não tem. Não preciso. Eu tenho que colocar lá lealdade? Eu tenho que colocar lá legalidade do objeto? Eu tenho que colocar lá probidade? Não, eu não tenho que colocar nada disso. Por quê? Por si só, a relação obrigacional, ela, por si só, entende-se que tudo isso faz parte do negócio. Lealdade, probidade, boa-fé, legalidade e uma coisa chamada ânimos. Ânimos. O que é o ânimos? Estou vendo a Débora gritar com alguém aí. O que é o ânimos, Débora? Do devedor e o ânimos do credor. O ânimos do devedor e o ânimos do credor é exatamente o seguinte: quando vocês celebraram um contrato com a Unic não, perdão, com a Unip, né, com o ISEC, você acha que, por exemplo, a Unip falou assim, ai, será que Débora vai pagar? Não vai, bom, se não pagar, não, vai pagar, vai pagar. E se ela não pagar, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um processo de execução, porque tem um contrato assinado. A mesma coisa é se, por exemplo, ela assinasse o contrato e não tivesse aula. Sumiu. Não tem sede, sumiu, desapareceu e ela pagou. O que ela ia fazer? Ela ia ajuizar uma ação de execução para obrigar a empresa a prestar o serviço. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que dos dois lados tem que ter ânimos. O ânimos do credor e o ânimos do devedor. E a palavra é essa mesmo, ânimos, ânimo, animosidade. Eu não celebro o contrato com ninguém, certo? Xoxo. Ah, então, vamos prestar um dinheiro aqui, fazer isso, mas não sei se vai dar certo. Não, isso não existe. Você celebra com a pessoa já na certeza de que você vai receber e na certeza que você também, se você for o devedor, que você vai pagar. Né? Se você for credor, você tem um ânimo de receber. Se você for devedor, você tem um ânimo que vai pagar. Aqui a Rita está me perguntando, fiquei confusa na relação jurídica vertical. Vertical é porque é uma relação de cima para baixo, né, Rita? É uma relação de propriedade. Né? A caneta é minha, a camisa é minha, o relógio é meu, o apartamento aqui é meu, o computador é meu. É uma relação de propriedade. Por isso que ela é uma relação vertical, de cima para baixo. É como se eu estivesse protegendo o meu patrimônio. Agora, a relação obrigacional, ela é o quê? Horizontal.
Por quê? Porque aqui eu tenho ou credor ou devedor. E do outro lado eu tenho outra pessoa. É uma relação pessoal, que também pode ser um credor ou um devedor. Depende. Se você é devedor, do outro lado você tem um credor. Se você é credor, do outro lado você tem um devedor, tá? Então, essa é a diferençazinha, né? E por isso dessa relação. Queridos, agora eu preciso de muita atenção de vocês aqui no que eu vou explicar para vocês. Existe uma obrigação que envolve tanto direito pessoal como direito real. Por isso que eu expliquei aqui a relação jurídica vertical e a relação jurídica horizontal. Horizontal porque envolve pessoas. Que envolve pessoas. Né? Geralmente você pega lá, por exemplo, no pôr do sol, né? Ou no nascer do sol. Aí, geralmente quando está lá o menino está olhando. Ele está pensando em quê? Em patrimônio? Geralmente ele está pensando ali, né? Na namorada, no namorado, está pensando naquele romance. Ele está lá olhando o horizonte. Né? Então, é uma relação pessoal. Por isso que é horizontal. A relação vertical, ela é uma relação de propriedade. Mas existe uma... Ficou claro, Rita, para você? Não sei, agora existe uma obrigação que ela envolve as duas coisas. Não é, professor? Como assim? Ela envolve direito real. Pessoal, o que é direito real? Direito real é direito de propriedade. A casa, o apartamento, o livro, o notebook, tudo isso é meu. Propriedade minha. Tá? E direito obrigacional, ela envolve pessoas que têm obrigação uma para com o outro. Eu, por exemplo, toda terça-feira tenho que vir aqui a obrigação de dar aula para vocês. Tá? Então, vejam, existe uma obrigação chamada obrigação propter rem, que é essa que vocês estão vendo aí. Propter rem, é esse nome que eu grifei em amarelo aí. É esse palavrão mesmo em latim aí. Propter rem, também chamada como ob rem ou in rem. Agora, eu sublinhei aí para vocês o propter rem, que é o mais usado. Vocês vão pegar todos os livros de direito civil e vai estar escrito isso. Propter rem, tá? Professor, não tem um outro nome em português? Não, não tem. É esse aí. Propter rem, tá? Essa obrigação, pessoal, ela envolve duas características. Ela envolve direito das obrigações, ela envolve obrigação, e ela envolve direito real, ela envolve direito de propriedade. Professor, me dá um exemplo para ficar mais claro. Quem aqui mora em condomínio? Certo? Débora mora em condomínio? Não. O menino do iPhone, esqueço o nome dele, aqui não falou o nome. É, Elton. o Elton, pronto, agora não esqueço mais. O Elton, mora em condomínio, Elton? Não, casa própria. Casa própria, tá. Então, mas vamos citar aqui que Débora mora num condomínio. Prédio, enfim. Aqui, o Luiz. Pronto, Luiz Augusto, eu moro. O Luiz, ele mora num condomínio. E vocês vão me responder. Qual é a relação de direito real, qual é a relação de direito real existente com Luiz? Luiz é proprietário do quê? Luiz é proprietário do quê? Do apartamento. Se ele mora num condomínio horizontal, né, de casas, ele é proprietário da casa. Então, essa é uma relação de direito real. Direito real é direito de propriedade. Então, quem mora num condomínio, ou ele é dono da casa, se o condomínio for horizontal, ou ele é dono do apartamento, se o condomínio for vertical. Tá? Então, essa é a relação aí de propriedade, de direito real, de Luiz. Agora, Luiz, ele tem uma obrigação todos os meses, lá no condomínio. Escreve aí, Luiz, para mim no chat aí. Qual é a obrigação que, faça chuva ou faça sol, você tem que todos os meses no seu condomínio fazer o quê? Você tem que pagar a cota condominial. Isso, a Amanda respondeu aí, pagar a taxa, o Luiz também. Ótimo. Pagar o condomínio. A outra pergunta é, então, essa é uma relação que? Obrigacional. Eu tenho duas coisas aí, ó. Direito real, que é o direito de propriedade. O Luiz, ele é dono do apartamento. E eu tenho a relação obrigacional. Todos os meses, o Luiz, ele é devedor e o condomínio é credor. Certo? Todos os meses. Agora,
existe possibilidade do Luiz vender esse condomínio para a Débora e falar o seguinte, ó, Débora, eu vou te vender aqui meu apartamento, minha casa, né? Você mora em apartamento ou casa, Luiz? Eu vou te vender e é o seguinte, você vai comprar e você não vai precisar pagar o condomínio, tá? Ele mora em apartamento. Você não vai precisar pagar o condomínio, não, Débora. Fica tranquila. Todos os outros moradores, 99% vão pagar, mas você não vai precisar pagar. Eu vou colocar isso no contrato. Existe essa possibilidade? Existe ou não? Então, existe, professor. Tá, então me diga por como, Bárbara. Já vi casos de colocar em contrato do proprietário pagar. Por um exemplo, eu transfiro, quem está de aluguel passa o dinheiro para o proprietário e o proprietário quita. Bárbara, Mas colocando especificamente nessa forma. Isso, e não será o locatário que vai ficar responsável pelo pagamento da taxa. Mas aí nós estamos aqui falando de um outro assunto. Por exemplo, o que você está me dizendo aí é uma obrigação que se tem na relação locatícia. Tá? Na relação locatícia. Significa dizer o seguinte, eu coloco no contrato, certo? Que a Gabriele, por exemplo, vai alugar um imóvel, né? Eu sou o proprietário, ela vai alugar e todos os meses ela vai pagar o aluguel. Ok. Mas eu coloco no contrato que ela também será responsável pelo condomínio e pelo IPTU. Posso colocar isso no contrato, professor? Pode, sem problema nenhum. Só que aí, Bárbara, se Gabriele não pagar o IPTU ou não pagar o condomínio, tanto o condomínio como a prefeitura vai executar ela ou vai executar você? O proprietário? O proprietário, exatamente. O proprietário. O proprietário. Tá? Vai executar o proprietário. Então, aqui, quando eu no início coloquei para vocês entenderem, é o seguinte, eu estou falando aqui no contrato de compra e venda. A Bárbara, por exemplo, vai vender o apartamento para a Gabriela. Ela não quer mais. Vou te vender, vamos lá no cartório, vou passar no seu nome, tá tudo ok. Veja, não tem como você colocar no contrato dizendo, olha, eu vou vender para você e você, feliz da vida, não vai pagar o condomínio, não vai precisar pagar. Não, alguém vai ter que pagar o condomínio. E esse alguém chama-se proprietário. Proprietário. Aí você vai me perguntar o seguinte, ô Bárbara, já adiantando aqui. Professor, e se eu alugar o apartamento para a pessoa e ela não pagar o condomínio e eu coloquei no contrato que a obrigação era dela? Ô Bárbara, o condomínio vai executar você, aí o que você vai fazer? Você vai ter que pagar. Porque senão ele vai desapropriar você de bens, vai ver se você tem conta no banco, dinheiro, ele vai correr atrás. Professor, e o que eu faço com o Gabriele? Você vai pegar o contrato de aluguel e executar aquele contrato. Aí você vai executar quem? A Gabriele. Tá? Agora, para a prefeitura não quer nem saber quem está morando lá. A prefeitura vai dizer, quem é o proprietário? Ou quem é o posseiro? Ah, o proprietário é Bárbara, então vou executar ela. O condomínio é a mesma coisa. Quem é o proprietário? Ah, o proprietário é Bárbara, então eu vou executar a Bárbara. Tá? O contrato que você tem de aluguel é outra coisa. Tá? Então, se não cumprir o contrato de aluguel, você vai executar o contrato de aluguel. Agora, para todos os efeitos, né, para o condomínio, interessa quem é o proprietário. E aqui é onde eu quero chegar. Quem é o proprietário? O Luiz. O Luiz. O que ele tem que fazer todos os meses como obrigação? Ele tem que pagar o condomínio. Não tem como ele fugir disso. Só um pouquinho, gente. Antes que alguém me pergunte, fala assim, professor, mas e o síndico, por exemplo, que ele não paga o condomínio? Pessoal, mas isso tem uma previsão legal, ou seja, você vai pegar lá o regimento interno, você vai pegar lá a documentação que rege o condomínio e vai dizer o seguinte, olha, aquela pessoa que for responsável pela gerência do condomínio, ela vai ficar isenta do condomínio. Mas, na verdade, essa isenção é em troca de uma outra coisa. Ele vai ser responsável por gerir o condomínio. Não é uma coisa assim, ah, não, ele, entendeu? Vamos desse mês, vamos sortear aqui, vai ficar bárbaro. Não, não é isso. Pode perguntar, alguém queria perguntar. Não, eu queria. É que assim, essa relação com o condomínio. Se eu compro um imóvel que está devendo o condomínio, eu herdo a dívida. Isso.
Tá? Tá. Vocês vão ver isso depois lá em direito de propriedade, em direitos reais. Depois que vocês Tá. lá no oitavo, no semestre, mas exatamente, quando você compra, né, você na verdade, só que assim, existe por exemplo, para efeitos de IPTU, né, por exemplo, quando você vai lá na prefeitura, mas assim, vou simplificar para você aqui, para você entender. Quando você compra, você vai herdar isso, porque você já está sabendo. Então, para você ter uma ideia, o Andressa, eu vou citar um exemplo aqui. Ó. Eu sou proprietário de uma fazenda. Tem minha fazenda, lá tem, né, muita coisa legal, lá tem piscina, lá tem rio, tarará, tarará. Levo minha família lá todo final de semana. Mas eu vou vender para você, Andressa. Aí o Andressa fala, professor, eu quero comprar e tal. Aí você compra. Pagou, fomos lá no cartório, transferimos, tá tudo certo. Aí você resolve levar sua família no domingo. Sábado, domingo, vamos lá, final de semana. Aí o helicóptero do IBAMA sobrevoa a sua fazenda e desce lá. E diz o seguinte, eu vou multar aqui a fazenda. Mas multar por quê? Por conta de desmatamento. Desmatamento. Aí, ô Andressa, tem como você falar o seguinte, peraí, não, mas não foi eu que desmatei. Tem como? Existe essa possibilidade? De você falar, não, eu não vou pagar porque não fui eu que desmatei. Então, porque a cobrança é em cima da propriedade, não da pessoa. Então, E, quem é o dono, ele responde pela propriedade. e aqui é o que eu quero que vocês entendam desse é excelente. A obrigação própria rem é uma mistura, olha só, vamos fechar aqui. É uma mistura de direito real com direito obrigacional. As duas coisas. Elas não se separam. E aqui é o que eu quero dizer. Ela acompanha a coisa em toda e qualquer circunstância. Ela não separa. Então, significa dizer o seguinte: o analista, o fiscal do IBAMA, multou. A pergunta deles vai se resumir somente nisso. Quem é o proprietário? É como o Tiririca, né? Quem é o cantor? Né? Quem é o proprietário? Aí a Andressa vai falar assim, proprietário sou eu. Mas tem 3 dias que eu sou proprietário. Ele vai virar para você e vai falar, ha, ha, ha. Então, tá aqui a sua multa. Pode pagar. Né? Isso significa dizer o quê? Por isso que as pessoas, Andressa, quando vão adquirir Andressa, Bárbara, Gabriela, Adriana, Luiz, né? Todos aí, o Elton, quando vai adquirir a Rita, quando vai adquirir uma propriedade, a primeira coisa que você faz, você vai no cartório e tira uma certidão de inteiro teor. O que quer dizer? É para saber se não tem nenhum processo de execução sobre o imóvel. Se alguém não está executando aquele imóvel. Esse é o primeiro detalhe. Se é um imóvel, por exemplo, num condomínio, a primeira coisa que você pede para o proprietário é uma certidão do condomínio. Fala, amigo, eu preciso de uma certidão do condomínio, certo? Em que não há dívidas do condomínio. Amigo, eu preciso de uma certidão da prefeitura em que não tenha dívida de IPTU. Né? Por quê? Porque senão você não vai comprar. Você pode até negociar, mas você vai descontar. Vai falar, eu vou comprar um imóvel, ele vale 100 mil reais, mas ele tem 10 mil reais atrasado de IPTU. Então, eu vou descontar aqui. Pode até acontecer. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a obrigação própria rem é uma mistura do direito real. Professor, o que é direito real? É direito de propriedade. Com direito obrigacional. E ela persegue a coisa aonde quer que ela esteja, em qualquer circunstância. É como se Eu eu tenho mais dissesse... uma dúvida. Oi, pode falar, pode falar. Não, é porque aqui você está citando taxação, tributação, enfim, em cima do imóvel. Mas, por exemplo, uma coisa simples: eu construo um muro com meu vizinho, ele fica de me pagar. Ele não me paga, vende a casa, outra pessoa compra, mas ela não sabia, e aí eu vou lá cobrar a metade do muro. Eu Não, tenho o direito de cobrar? não, não, aí não. Até porque vocês vão ver isso lá em direito de propriedade, em direitos reais. Né? Lá no Código Civil tem até como é que fala, um artigo específico tratando exatamente dessa situação. Tem até, por exemplo, situação lá de animal, que o animal, por exemplo, você tem uma cerca, o animal passou por debaixo da cerca, foi lá no vizinho e comeu toda a plantação dele lá de hortaliça. Né? Aí tem uma questão de indenização que trata isso e tudo mais.
Mas lá no direito de propriedade, vocês vão verificar exatamente essa questão de construção. Né? Quer dizer, qual é a obrigação? Você constrói metade do muro. E a outra metade é do vizinho. Então, quem tem que pagar, se ele vende depois esse imóvel, ele, nesse caso específico, certo, não envolve essa obrigação, porque a pessoa que comprou, ela já comprou com essa obra pronta, tá? Com essa obra, e não existe nenhum local que você fala assim, ó, vou lá na prefeitura e vou lá escrever, deixar assinalado lá que eu construí o muro inteiro e ele tem que pagar a outra metade. Não, certo? Isso não existe. Para você ficar mais claro, Andressa, aí você vai me perguntar, professor, mas isso é um absurdo. E se eu construir o muro inteiro e ele não me pagar? Quem pode usar do muro? Só você. Se você quiser construir uma edícula, por exemplo, você vai usar do muro, mas ele não pode. Ele não pode. Tá? Ele só vai poder usufruir de construir essa edícula, por exemplo, usar parte da parede se ele pagar. E aí ele pode se utilizar, tá? Dessa parte. Mas isso é uma outra discussão lá em direito das coisas, em direito de propriedade, mas muito bem colocado aqui, né, por você, porque eu já vou aguçando vocês. Professor. Aí, pode falar, Adriana. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor falou que, no caso daquele contrato de gaveta, a dívida é com o banco, né? Eu queria saber o seguinte, se, por exemplo, acontecer, se a pessoa vir a óbito, aí a dívida continua? Como que fica? A pessoa perde o direito àquele imóvel? Ferro. É o que eu falo nas minhas aulas de direitos reais, que eu, né, também trabalho essa matéria com os meus alunos. E falo com vocês também direito das obrigações depois mais à frente. Aí eu sempre comento, falo assim, imagina, você compra um apartamento, faz um contrato de gaveta comigo, tá no meu nome. Aí eu, sei lá, morri. Aí você tá lá, feliz da vida. E aí? Quem são os herdeiros? Não é você. Não é. Aí se eu tenho filhos, os herdeiros vão ser meus filhos. Se eu sou casado, a minha mulher, sei lá, ou se eu, de repente, sou casado, mas nem divorciei ainda, quer dizer, eu separei, mas nem divorciei, aí ela pode bater o pé e falar, não, eu tenho parte no apartamento, eu quero... Olha, Adriana, isso dá uma dor de cabeça. Mas eu falo com isso mais à frente para vocês, e aí eu vou dizer para vocês o porquê que não se chama contrato de gaveta, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, gente, e a Andressa até falou, você falou muito de tributo. Tá, eu vou explicar melhor isso para vocês, mas vou citar um exemplo para vocês entenderem aqui. A Andressa aluga o meu apartamento, eu moro num prédio, tá? Ela aluga o meu apartamento. Ok. Pessoal, 2 horas da manhã, vamos colocar aqui 1 hora da manhã. Você acha que a Andressa pode fazer uma balada dentro do apartamento? Ela pode ligar o som lá no 1000 e pai, festa e bala. Você acha que pode? Não. Certo? Não pode. Por quê? Porque isso tem na convenção, isso tem no estatuto, enfim, no regimento interno, na verdade, do condomínio, né, que a obrigatoriedade do silêncio. E olha que isso tem até em relação, por exemplo, a quem não mora em condomínio. Né? Você tem uma casa, por exemplo, se o cara está dando uma festa do lado da indústria com som alto, você vai ligar para a polícia, falar, amigo, é o seguinte, né, tem a lei do silêncio, não pode, etc. e tal. Então, desde que o homem vive em sociedade, nós temos essas regras. Mas o que eu quero que se entenda é que o cara que aluga o apartamento, ele não pode chegar e falar assim, mas aqui eu sou aluno lá do professor Robson e ele falou que a obrigação é própria em relação ao proprietário. Como eu estou alugando, então eu posso fazer a maior zona aqui no apartamento, posso fazer barulho a hora que eu quiser. Peraí, o que eu falei? Acompanha a coisa nas mãos de quem quer que esteja. Se o cara está alugando, ele tem a obrigação de fazer o quê? Silêncio. Agora, professor, em relação ao IPTU e IPVA, meus queridos, por que eu falei de tributo? Se você tem o carro, você é o quê? Proprietário. Direito real. Todos os anos você tem que pagar o quê? IPVA. Se você é proprietário de uma propriedade, você tem que pagar todos os anos o IPTU ou o ITR, se for imóvel rural. Aí antes que alguém me pergunte aí, professor, mas tem gente que tem isenção, tem gente que tem imunidade, então tem gente que não paga IPVA, tem gente que não paga IPTU. Meus queridos, por isso que alguns autores não gostam de trabalhar
tributo na obrigação própria terreno. Né? Exatamente por conta disso, porque tem isenção e imunidade. Imunidade é aquela prevista na Constituição. Igreja, por exemplo, ela é imune. Ela é imune. Agora, a relação do IPVA, por exemplo, aí eu não tenho imunidade, eu tenho isenção para algumas pessoas que se enquadram em determinada situação. IPTU é isenção. Então, a imunidade, ela está lá na Constituição. Livros, templos de qualquer natureza, igreja, né? Essas situações aí, isso vocês vão estudar lá em direito constitucional. Mas eu não gosto de enfatizar muito, porque, na verdade, ela é uma obrigação própria terreno, porque você é proprietário, e você tem a obrigação de todos os anos pagar IPTU, IPVA, etc, etc e tal. Mas tem gente que tem isenção. Se tem isenção, então eu não tenho a obrigação. Se tem a imunidade, eu não tenho a obrigação, eu tenho só direito real. Então, só que se algum dia vocês virem isso na prova da OAB, concurso, vocês vão marcar a alternativa que é a obrigação própria terreno. O dono de um carro, que tipo de obrigação é? Obrigação própria terreno. Ele é proprietário e ele tem que pagar IPVA. Dono de imóvel, a mesma coisa. Pode falar mesmo. Essa é a mesma lógica que usa, por exemplo, nesses decretos que proíbem aglomeração. Aí a pessoa faz uma festa. A multa vai sempre para o dono da casa, para o dono do imóvel, não para quem está fazendo a festa, mesmo que a pessoa tenha alugado o espaço. É que as pessoas que estavam no espaço, por elas não serem proprietárias, elas respondem criminalmente por isso. Então, quer dizer, aí eu tenho que verificar, eu não posso aqui dizer para vocês criminalmente, porque talvez ela não seja enquadrada como crime, né? Mas talvez elas possam responder civilmente. E aí, por exemplo, aí as pessoas que estavam lá participando, elas são conduzidas à delegacia, assirmam um termo circunstanciado, etc e tal, e talvez agora elas, em alguns locais tem multa, né, para essas pessoas também, e o proprietário da casa leva um ferro maior ainda, né? Mas é um exemplo de obrigação própria terreno, ele sabe disso. Quem é o proprietário? Eu. O que eu não posso fazer? Eu não posso dar festa, agora aglomeração de gente na época de pandemia. Perfeitamente certo, correto o exemplo que você deu aí. Tá? Perfeitamente. Então, eu falei para os alunos uma época, há uns 3 anos atrás ou mais, eu não sou tão velho assim, enfim, mas já tem um tempo que eu dou aula. E aí eu disse aos alunos do 10º semestre, eu dava aula para eles de direito ambiental. E eles naquela euforia, estudando, todo mundo nervoso. Eu falei, gente, uma atenção de vocês aqui na minha matéria, de direito ambiental. Todo mundo parou, ficou olhando. Eu falei, vocês estão estudando para a OAB, cuidado. Porque pode cair lá obrigação própria terreno. Todo mundo, como assim, professor? Explica esse negócio aí. Né, direito, a gente viu isso lá atrás, né? Eu falei, isso, vocês viram lá atrás, lembram? Que é aquela obrigação que envolve direito real e direito pessoal. E ela acompanha a coisa em qualquer lugar, nas mãos de quem quer que esteja. Seja proprietário ou seja posseiro. Tem isso também. Se o cara tem sua posse, ele é responsável. Então, aí eu falei, cuidado que na prova de vocês pode cair lá. A OAB vai citar um caso, vai falar que esse caso é, por exemplo, a recuperação do passivo ambiental. Olha o que eu estou dizendo. Recuperação do passivo ambiental. Significa dizer o quê? Eu tenho uma propriedade, eu recebi uma multa, e além da multa, certo? Eu fui obrigado a recuperar, ou seja, eu fui obrigado a reflorestar. Então, veja, quem é o proprietário? Eu. Qual é a obrigação que eu tenho? Reflorestar. Esqueça a multa. Esqueça a multa. A multa é tributária, é direito tributário. Então, eu tenho a obrigação de reflorestar. E a OAB vai colocar obrigação de recuperar o passivo ambiental. Serão estas as palavras. O que vocês vão marcar? Daí tem lá, obrigação, a alternativa A, trata-se de... Aí vai ter uma alternativa que vai estar escrito lá, trata-se de obrigação própria terreno. Gente, não deu outra. Caiu essa questão na OAB. Teve aluno que chorou no outro dia, na segunda-feira, veio falar comigo, falou, professor, eu aceitei em cima, na época era 100 questões. Certo? Eu acertei 50 questões, eu passei por causa da sua questão, que você falou. Ele falou, eu não ia nunca acertar essa questão, você falou um dia antes da prova, né, 3 dias antes ali, e acertamos. E acertei. Então, veja, o IBAMA foi lá, daí eu vendi para a Andressa.
foi lá, desceu lá de novo, ele multou de novo. Aí a Andressa vai falar assim, professor, mas ele vai multar 2 vezes? Andressa, ele não vai multar você pelo desmatamento, porque já foi multado. Já existe uma multa pelo desmatamento. Ele vai chegar ao seguinte, quem é o proprietário? A Andressa vai falar, sou eu. Pois é, mas você sabe, né, que essa área aqui, ela foi desmatada. Aí ela vai falar, sim, tem até uma multa, o antigo proprietário está pagando, ele está respondendo por isso. Aí ele vai olhar para você, Andressa, e vai falar assim, tá, mas ele foi obrigado a recuperar. Ele tinha que ter reflorestado isso daqui. Aí a Andressa vai falar, mas o problema é dele. Não, senhora. Ele tá pagando a multa, ele está respondendo, ele está correndo atrás. Só que a obrigação de reflorestar é daquele que esteja com a mão na coisa. Ferrou. O que é propriedade? Mão na coisa. Isso é propriedade. Então, quem é que tem a mão na coisa? Andressa. Ela é a proprietária, ou ela é a posseira. Né? Porque o código também resguarda tanto a propriedade, como também reconhece também a posse. Tá? Então, veja, ele vai dizer isso, Andressa, você é proprietária? Sim, sou eu proprietário. Então, eu vou multar você porque você não recuperou. E aí, depois, se ela vender, ele vai multar de novo, porque não recuperou, e aí por diante vai indo. Né? Vai sendo demandado, vai, enfim, sofrendo as sanções aí. Então, por isso que, quando você retira a certidão do imóvel, você verifica que lá existe na certidão do imóvel uma obrigatoriedade de recuperar o passivo. Aonde você vai tirar essa certidão? Não é no cartório. Você vai lá no cartório retirar para saber se não tem nenhum processo de execução. Se o cara não está perdendo o imóvel, alguém não está executando ele. Mas você vai lá no IBAMA, você vai lá no INCRA, e quando você vai no IBAMA e tira uma certidão, você vai ver que tem uma multa e você vai ver que também tem uma obrigação de reflorestar. Então você vai falar, pô, então eu vou comprar isso aqui e você é obrigado a reflorestar. Exatamente isso. Que tipo de obrigação que é essa? Propter rem. Propter rem. Então, silêncio, né, no condomínio é propter rem, pagar a taxa de condomínio é propter rem, IPTU, IPVA, recuperar o passivo ambiental é propter rem. Eu vou colocar uma questão dessa para vocês na prova. Eu sempre coloco. Tá? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha na questão e fala, no exemplo que eu citei lá, certo? No casozinho que eu citei lá, se tem o direito real. Tem direito de propriedade? Tem sim. Tem obrigação? Ou também tem. Então, é propter rem. Se faltar alguma coisa, não é propter rem. Pode falar, Vantuil. No caso do imóvel, deixa eu só voltar meu raciocínio aqui, que eu perdi. Falando, desculpa. Não, pode voltar aí, eu só formular novamente. Essa questão da obrigação de propter rem, eu já, então, assim, alguma dúvida, eu encerrei com você essa questão do propter rem. O que é a obrigação propter rem, professor? A obrigação propter rem é uma mistura de direito real e de direito obrigacional. É as duas coisas. Tá? E ela persegue a coisa nas mãos de quem quer que esteja. Persegue a coisa nas mãos de quem quer que esteja. O cara está alugando imóvel, ele tem que fazer silêncio? Tem, porque ele está com a mão na coisa. Tá? O condomínio, o proprietário tem que pagar o imóvel? Tem. A questão de quem aluga, isso aí é contrato de aluguel. Você pode colocar isso lá, tal, mas para o condomínio ele vai olhar o seguinte, quem é o proprietário? É a Bárbara, então a obrigação é dela de pagar o condomínio. Para a prefeitura, quem é o proprietário? Quem é o posseiro? A obrigação também é do proprietário do posseiro. Tá? Professor, o Ian aqui, poderia dar outro exemplo de pergunta, ou se tem alguma pegadinha relacionada a esse assunto? Não tem. O que eu quero que vocês entendam é que, quando o raciocínio envolve obrigação propter rem, o que tem que vir na cabeça de vocês? Que tem que envolver direito real e direito pessoal. É isso. Eu falei lá, a obrigação de recuperar o passivo ambiental, a obrigação de recuperar o meio ambiente, lá na fazenda. É a primeira coisa. Quem é o proprietário? É o Ian. De quem é a obrigação? Dele. Ponto final. Tá? Ponto final. A pessoa está passeando, ela está lá, ela foi visitar. Tem direito real? Não tem. Ele está lá só passeando, ele não é proprietário. Tá? Então, você tem que visualizar isso. Quando eu falar de obrigação propter rem, você tem que falar, tem direito real,
Tem propriedade. Tá? Ok, tem direito pessoal? Também tem. Tá? Tem a obrigação aqui. Então, é isso que tem que se visualizar. Tomem só cuidado que a obrigação proprietary rei é nas mãos de quem quer que se encontre. Por isso que eu dei exemplo aqui do condomínio. O cara aluga o condomínio, ele não é proprietário. Ok, ele não é proprietário, mas ele está no apartamento? Está. Entendeu? Então, ele tem essa obrigação de fazer silêncio. Ele está visitando, é uma visita minha. Aí ele começa a gritar aqui dentro do apartamento, começa a dar um show aqui dentro do apartamento. Aí o síndico vem aqui e eu falo, amigo, é o seguinte, eu sou proprietário, eu estou em silêncio. Eu alugo, eu estou em silêncio, mas infelizmente estou recebendo uma visita aqui e ele está igual doido aqui, ele não tem obrigação. Lógico que tem. Ela persegue a coisa nas mãos de quem quer que se encontre. Significa dizer o quê? Entrou dentro do apartamento, eu já tenho que falar, silêncio, que agora a gente não pode, né, falar alto, conversar, não pode, entendeu? Pôr som alto, etc e tal. Ok, gente? Deixa eu ver aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. Tá. Ninguém da minha família pode morar em condomínio. Aí complica, né, Rita? O STJ, em recente julgamento, afirmou preferência do crédito condominal por ser proprietary rei. O que é isso, gente? É que essa questão aqui que eu deixei em vermelho para vocês, em face da hipoteca, se o seu imóvel, por exemplo, se ele estiver sendo executado, o que vai acontecer? Quando o seu imóvel, ou seja, quando o seu imóvel vai para leilão, aí ele foi lá para leilão, foi vendido, vai pegar o dinheiro, primeira coisa que vai pagar, condomínio. Tem condomínio atrasado? Vai pagar condomínio. Por quê? Porque, na verdade, a relação condominial é uma relação que envolve pessoas. Então, eu pago o condomínio não é para mim. Eu estou pagando condomínio porque eu vou usar a piscina ou porque eu uso o elevador, por exemplo. Aqui no prédio onde eu moro. No prédio onde eu moro tem como é que fala? As pessoas que moram no térreo, né? E o apartamento é até muito maior. E elas não usam o elevador. Então, isso significa dizer o quê? Eu não uso o elevador, eu não vou pagar condomínio. Por quê? Quem só vai pagar o condomínio quem usa o elevador. Não. A taxa de condomínio, ela é comum. Ela é para todas as pessoas. Então, eu usando a piscina, eu usando a academia, eu usando aqui o espaço gourmet, qualquer coisa que tenha no condomínio, entendeu? Se eu nunca usar, tem gente que mora em condomínio e nunca usou isso. Nunca usou. Tem gente que usa todos os dias. Então, por isso que primeiro o STJ diz, olha, primeiro condomínio, aí vem as obrigações trabalhistas, etc e tal, e aí depois a hipoteca, né? Do bem, que é aquele bem que você deu em garantia, quer dizer, aí que o banco vai ganhar, vai cobrar e vai pegar o dinheiro, né? Mas primeiro, condomínio. Pessoal, aqui, ó, não se pode confundir obrigação proprietary rei com obrigação de eficácia real. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui agora, para que vocês entendam melhor o que é obrigação com eficácia real. Vocês já sabem o que é direito real. O que é direito real? É o direito de propriedade. Direito real é o direito de propriedade. Ok. Direito obrigacional é uma relação de pessoas. Credor e devedor. E o que é uma obrigação com eficácia real? A obrigação proprietary rei, vocês já entenderam. Ela envolve direito real e envolve direito pessoal. As duas coisas. Essa é a proprietary rei. Propriedade e a obrigação, dei exemplo aqui de pagar o condomínio. Professor, e essa obrigação com eficácia real? O que é isso? Explica mais, explica melhor isso. Pessoal, a maioria das pessoas não se utilizam desse instituto, mas ele existe. Eu até coloquei aqui o artigo 8º, né, da lei de locação, significa dizer o seguinte. Andressa, vamos citar um exemplo aqui do imóvel da loja Avan, aqui na Avenida do CPA. É um imóvel grande. Eu não sei dizer para vocês se a Avan é proprietária do imóvel, ou seja, o terreno, a construção é deles, ou se o velhinho da Avan lá, né,
ele paga, o Luciano, né, o Luciano Wang, ele paga aluguel, não sei. Mas vamos aqui trabalhar na hipótese, não precisa me responder isso, também nem me interessa. Mas vamos trabalhar na hipótese que ele pague aluguel. Vocês acham que o cidadão que faz um contrato de aluguel com uma empresa daquele tamanho vai fazer um contratozinho de 2 folhas? Ele vai fazer um contrato muito bem feito, ele vai levar registro no cartório, enfim, é um contrato, né, que envolve várias obrigações dentro dessa relação contratual. O que o sujeito que aluga o imóvel pode fazer? E aqui eu estou falando qualquer um. Professor, vamos lá. O Vantuir fala assim, eu alugo uma kitnet, eu moro na kitnet. Também pode fazer. Mesmo jeito. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu contrato de aluguel, mas é lógico que esse contrato ele tem que ser, pelo menos, reconhecido firma, no cartório, tal, enfim. Você vai pegar esse contrato, vai lá no cartório onde está registrado o imóvel, vai procurar ali o atendente, vai falar, amigo, eu tenho aqui um contrato de aluguel e eu quero gravar este contrato, eu quero registrar esse contrato no registro do imóvel. Aí ele vai falar, tudo bem, ok, professor, mas não precisa de levar o proprietário? Não precisa. Aí você tem um contrato ali, por exemplo, de 2 anos, 1 ano, 3 anos, que geralmente essas empresas não vai fazer contratos de 1 ano, vai fazer contrato com mais tempo. Você leva lá, e isso é para segurança jurídica. Você chega lá no cartório e fala, eu quero gravar esse contrato no registro do imóvel. E aí ele vai gravar. Aí eu pergunto a vocês, ok, aí ficou lá no registro do imóvel que esse imóvel está alocado para o Vantuir. Está lá. Só que quem é o proprietário? A Andressa. Ela é a proprietária. Ela alugou para o Vantuir. Ela alugou. A pergunta que eu faço a vocês. Andressa pode vender este imóvel? Não. Vamos lá. O Vantuir, existe uma característica no direito de propriedade que é a seguinte. O proprietário ele pode usar, gozar, dispor e reaver. Usar, gozar, dispor e reaver. O que é isso? Eu posso usar. O que é usar? O imóvel é meu, eu vou morar nele, eu vou usar do imóvel. Ok. O que é gozar? Gozar é, caramba, eu vou alugar esse imóvel. Eu vou pegar o dinheiro do aluguel e vou viajar, sei lá, eu vou aplicar esse dinheiro, então eu vou gozar dele. Dispor, o que é dispor? Vender. Dispor é vender. Né? Ou vender, ou doar, né? E pode reaver. O que é reaver? Um belo dia eu chego e vejo que invadiram o meu imóvel. Eu vou lá na justiça e falo, olha, o imóvel é meu, eu quero reaver a propriedade, o meu direito de propriedade sobre este imóvel. Então, você pode usar, gozar, dispor e reaver. Essas são características do direito real. Então, já respondendo para vocês, a resposta é sim. A Andressa pode vender o imóvel? Pode, quando ela quiser. Quando ela quiser. A não ser que ela esteja sofrendo um processo de execução e o juiz, né, tenha bloqueado o imóvel. Né, o juiz tenha penhorado. Eu usei a expressão bloqueado aqui, mas é horrível essa expressão. Tenha penhorado. O juiz foi lá, mandou notificar o cartório e falou, olha, esse imóvel, que é da senhora Andressa, está penhorado. Ou seja, alguém está executando a Andressa, alguém está ferrando ela aí. Aí não tem como ela vender. Tá? Agora, professor, mas e aí, antes do contrato vencer? Não, peraí, vou chegar lá. Aí o que acontece? Ela pode vender? Pode. A resposta é, professor, antes do contrato? Sim, qualquer momento. Ela pode vender. 2 situações, então, aqui, Elton. 2 situações. Você pode vender e a pessoa que adquiriu o imóvel, ela pode chegar para a pessoa e falar, amigo, eu comprei o imóvel do Elton e eu vou usar esse imóvel. É meu, eu comprei e, logicamente, que você não vai pedir para a pessoa sair do imóvel no outro dia.
né? Aí o Elton vai falar assim, professor, mas como é que fica o contrato? Se o contrato ainda não venceu e quem comprou o imóvel está pedindo para a pessoa sair do imóvel, logicamente a pessoa vai te executar, Elton. Ela vai pegar o contrato e vai te executar a multa do contrato. Vai falar assim, você vendeu o imóvel lá, o cara comprou e mandou eu vazar do imóvel, mandou eu sair. Então é o seguinte, eu vou cobrar a multa que está no contrato. Vou entrar na justiça, eu vou querer que você me pague a multa. Ele vai fazer isso. Tá? Agora, digamos que o contrato já tenha, né, vencido, etc. Então, quem compra o imóvel, né, havendo ou não contrato, ele tem o direito de pedir. É dele, ele comprou. Agora, quando é que ele não tem o direito de pedir para a pessoa que está locando o imóvel, para a pessoa que está alugando o imóvel, quando é que ele não tem esse direito de pedir para a pessoa sair? Ele é o dono, ele comprou. Mas ele fala, putz, agora eu me ferrou, eu não posso agora pedir para a pessoa sair. Por mais que eu queira usar, mas eu não posso. Eu vou receber o dinheiro do aluguel, mas eu não posso pedir para a pessoa sair. Quando é que ele não pode fazer isso? Quando este imóvel ficar, o contrato de aluguel for gravado no cartório, for registrado no registro do imóvel. Então, essa obrigação é uma obrigação de eficácia real. Olha só, obrigação de eficácia real. É como se eu dissesse o seguinte, quem está alocando o imóvel... Volta aí, professor, eu perdi essa... Cortou aqui. Tá. Vamos lá. Vou citar no mesmo exemplo aqui, continuando aqui. Eu sou o proprietário, Andressa, ela loca o meu imóvel. Ela mora lá, eu aluguei o imóvel para ela, ela me paga todos os meses lá R$1.000. Ok. Então, tem um contrato. Sei lá, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o fato é que eu tenho um contrato. Tem previsão de multa, etc e tal, para ambas as partes. Está ali um contrato bonitinho, ela está lá feliz da vida. Eu posso vender o imóvel? Posso. A pessoa que compra o imóvel, ela tem o direito de pedir para a Andressa sair do imóvel? Tem. Só que é lógico que ela não pode pedir para a Andressa sair no outro dia. Tem um prazo pela lei, né, do inquilinato, ela tem um prazo, não me recordo agora se é de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, não me recordo agora. Tem um prazo lá para que a Andressa procure outro local, etc e tal, e desocupe o imóvel. Se a Andressa tivesse um contrato de locação, ela não vai poder executar quem comprou o imóvel. Ela vai executar eu, que aluguei para ela, que era o antigo proprietário. Ela vai falar assim, eu vou executar você. Você vendeu o imóvel, o cara pediu para mim sair, né, e eu vou executar a multa. Né, ela vai executar a multa que tem previsão no contrato. Ok. No mesmo exemplo aqui, eu alugo o imóvel para a Andressa, só que a Andressa gosta tanto do imóvel que ela vai lá no cartório e fala, olha, eu quero esse contrato aqui seja gravado no registro do imóvel. Então, significa dizer o quê? Eu posso vender ainda assim o imóvel? Posso. Usar, gozar, dispor e reaver. Ou seja, eu posso dispor, posso vender a hora que eu quiser. Aí eu vendo esse imóvel para o Elton. Só que antes do Elton comprar, o que ele faz? Ele vai no cartório, logicamente, e tira uma certidão para ver se não tem nenhuma execução, para ver, né, se está tudo certinho. Aí ele olha na certidão e fala, esse imóvel está alocado pelo prazo de 3 anos com a Andressa. Aí ele vem e fala, Robson, mas o imóvel está alocado. E eu digo, Elton, é o seguinte, você tem 2 opções. Desistir do negócio, não comprar, tchau, né, vai seguir sua vida. Ou você tem a segunda opção, comprar o imóvel, né, e respeitar o tempo que a Andressa ainda tem, né, de contrato sobre o imóvel. Por quê? Porque ela registrou lá, ela gravou no registro do imóvel. Aí o Elton vai falar assim, não, mas a Andressa não é dona, professor. Eu estou comprando, eu sou dono. Mas é como se ela fosse dona. Por isso que é uma obrigação de eficácia real. E o que é direito real? É direito de propriedade. Então, é uma obrigação. Qual é a obrigação? O Elton tem que respeitar. O Elton tem que chegar e falar, infelizmente, eu vou ter que esperar os 3 anos. Infelizmente. Faça chuva, faça sol. Se ele quiser tirar essa pessoa de qualquer... Tem alguma multa? Não tem como. Não tem como, Rita. Não tem como. Ela só sai se ela quiser. Se ela falar o seguinte, não, então tá, eu vou sair. Ponto final. Mas se ela bater o pé e falar assim, eu não vou sair.
Não tem, você pode ir na justiça, você pode fazer o que você quiser, você pode falar, olha, eu comprei um imóvel, entendeu? Porque eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. O juiz vai chegar para você e falar assim, peraí, mas você não tirou uma certidão? Ah, eu tirei, tá? Então você sabia que ali existe um contrato de aluguel com prazo determinado. Mas só pode fazer isso, Rita, só pode fazer isso se estiver gravado no registro do imóvel. Se for um contrato de aluguel que não esteja gravado no registro, aí você pode pedir para a pessoa sair a hora que você quiser, tá? Logicamente, você vai, né, ter um prazo, tal, para ela desocupar o imóvel, tal, e se tiver contrato, ela vai executar o antigo proprietário. Ela vai falar, então, eu vou ferrar o antigo proprietário aqui, vou cobrar a multa na justiça dele, tá? Mas isso, por que eu dei exemplo aqui da Havan, né, daquele imóvel ali onde era Citylar, na Fernando Correia, por exemplo? Por que eu dei exemplo desses imóveis? Porque são imóveis grandes, geralmente, por exemplo, o cara que loca o imóvel lá, ele não vai fazer contratos de um ano, né, coisinha barrela, de qualquer jeito, parará, parará. Não é uma kitnet que o cara está alugando, entendeu? É uma coisa que ele quer se estabelecer ali por um prazo longo, que ele, enfim, é uma loja que já tem reconhecimento, entendeu? No Brasil inteiro, como é o caso, por exemplo, da Magazine Luiza, ali na Fernando Correia também. Muito provavelmente que eles alugam aquilo ali, né? E para essas grandes empresas é mais vantagem alugar do que ser proprietário. Então eles alugam, pagam um aluguel para o proprietário e geralmente ele manda registrar lá no cartório. Fala, ó, vai lá e registra no cartório do imóvel que esse imóvel está alugado por um prazo determinado. Professor, e depois que passar o prazo? Aí depois, beleza. Aí você fala, não, eu quero que você saia, tal, não tem mais interesse. E aí você pode pedir para a pessoa sair. Mas é lógico que lá no direito empresarial, você não pode pedir para o cara da van desocupar e você vai lá e manda e monta uma van Rita, por exemplo. Não pode. Por quê? Porque o direito empresarial, essa relação de comércio, ela protege. Você não pode montar o mesmo negócio, né? Tem que esperar um tempo, lá não me recordo o tempo, que é agora para que você desenvolva a mesma atividade. Tá? Então, você pode montar uma outra coisa. Você vai lá e monta, por exemplo, um buffet. Aí tudo bem, é uma atividade diferente. Mas isso é lá do direito empresarial. Queridos, vocês entenderam essa relação de obrigação propter rem? Envolve direito real e direito pessoal, que persegue a coisa onde quer que ela se encontre. E a obrigação com eficácia real é aquela que, mediante registro, né, no cartório, onde está registrado o imóvel, passa a ter eficácia erga omnes. O que é eficácia erga omnes, pessoal? Eficácia erga omnes é contra tudo e contra todos. É aquela velha história. Sei lá, o Bolsonaro comprou o imóvel. Não interessa. Não interessa. Certo? Pode ser que seja a Mulher Maravilha comprou o imóvel. Não interessa. Ela tem que respeitar, certo? Esse contrato que está ali gravado no registro do imóvel por prazo determinado. Professor, uma dúvida. Essa pessoa que deixou alguns danos materiais no patrimônio, quem irá responder? Aí depende do seu contrato de aluguel, tá, Ian? Depende do que você colocou no contrato do aluguel. A pessoa que comprou da Andressa ou a Andressa. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Repete esse conceito aí, por favor, obrigação com eficácia real. Está no material de vocês aqui, ó. A obrigação com eficácia real é aquela que, mediante registro, né, no cartório, né, onde o imóvel está registrado, passa a ter eficácia erga omnes. Passa a ter eficácia erga omnes. Erga omnes é contra tudo e contra todos. Tá? Erga omnes, quer dizer, você foi lá e registrou, se alguém comprar o imóvel, sei lá, pode ser qualquer um, pode ser o Super-Homem, pode ser a Mulher Maravilha, pode ser o Jiraya, pode ser qualquer um né, que seja aí. Ô, Ian, repete para mim a sua dúvida aqui. Eu não sei se você tem um microfone aí para perguntar. Porque o Ian colocou aqui uma pergunta aqui, né? Eu vou atravessar ele aí, professor. No caso aí, o locatário, independente do proprietário, ele pode ir lá e fazer ele pode gravar, então, no cartório? Pode. Ele não precisa nem levar o proprietário, ele pode chegar, ele só levar o contrato lá. Ele pode levar o contrato e deixar lá, né, registrado por prazo, qual é o prazo determinado. Só
né, cuidado com isso, né? Porque é aquilo que eu falei, ninguém vai fazer isso com um contratozinho de aluguel numa casa, assim, tal. Geralmente, é aquilo que eu falei, geralmente é alguém que tenha uma relação de aluguel com uma empresa, né? Alguma coisa assim, que, né? Não é qualquer contratozinho, qualquer um que vai fazer isso. Geralmente é aquilo que eu falei, são imóveis grandes, né? Que envolvem relação empresarial, né? E aí faz isso que é para possibilitar que o proprietário não venha pedir para ele sair do imóvel e para possibilitar que se o proprietário vender o imóvel, porque assim, imagine, por exemplo, Elton, você é proprietário do imóvel e eu aluguei lá. E aí eu vou lá e gravei no registro do imóvel durante 5 anos, eu tô lá, bonito. E aí você sofre um processo de execução, cara. Aí alguém está te executando, uma dívida que você tem com outra pessoa e teu imóvel é penhorado. O imóvel que eu aluguei, que é seu, é penhorado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar desesperado? Não. Estou feliz da vida. Ah, piorou, foi para a justiça, foi para leilão, e aí o Cidinho lá da Paraíba comprou o imóvel. Beleza, eu falo o Cidinho, né, bem-vindo aqui ao Cuiabá, Mato Grosso, e eu vou ficar aqui por mais 5 anos. Né? Ah, não, eu vou ficar, porque está gravado no registro do imóvel, ponto final. Então, quer dizer, aconteça o que acontecer com o imóvel, vendeu, não vendeu, foi leilão, eu estou feliz da vida. Ok? Professor, então a Pode falar. obrigação própria terreno vai misturar o direito das obrigações e o direito real. Envolve, Enquanto não, você fala de direito das obrigações, envolve, real é o... obrigação própria terreno envolve relação pessoal, que é a obrigação pessoal, e envolve direito real. Pessoal, que é sujeitos, pessoas. No exemplo do condomínio, pessoa jurídica, condomínio, e pessoa física, você, tá? E que é uma obrigação. E propriedade, porque você é a proprietária do imóvel. E a eficácia real, ela só produz efeito se você levar o contrato de aluguel para registro no cartório. E aí, ou seja, aquela pessoa que aluga imóvel, ela é proprietária? Não, ela não é proprietária. Mas é como se ela fosse proprietária, sim. Por quê? Porque ninguém pode tirar ela de lá. Ninguém. Nem o Papa, nem o presidente, nem o rei, ninguém. Ninguém pode tirar ela de lá. Tá? Porque existe uma obrigação com eficácia real. A não ser que haja uma desapropriação, tá? Para fins de interesse público. O VLT, por exemplo, aí não tem o que fazer, né? Aí é interesse público sobre o privado. O Ian me perguntou aqui ainda, né? Quem irá responder pelos danos ao patrimônio? Né? A pessoa que comprou da Andressa ou a Andressa, né? Enfim, não sei se é bem essa a pergunta tua, mas enfim, quem vai responder é quem está no imóvel. Se o cara está alugando, é ele que vai responder. Diga, Vantuir, pode falar. Professor, só voltando àquela pergunta anterior lá, um imóvel, por exemplo, ele é bem antigo, tem um morador, né, que tem posse dele, porque é o casal, voltando àquela história do casal, se separaram e o imóvel ficou de propriedade com o esposo, só que quem tinha posse era a esposa. Ela pôde mudar quando ele comprasse um outro imóvel, ele não comprou, não cumpriu, né, com o contrato de separação, ficou-se uma certa dívida, né, entre os dois. Só que ela nunca desocupou o imóvel. O juiz deu ganho para ela numa ação que ela entrou contra ele. Tá? O juiz mandou o cartório registrar. Só que ele tem uma dívida com o Estado, numa ação de improbidade administrativa, mandaram bloquear o imóvel. Ela pode entrar com embargo de terceiro? Pode, ela pode pedir, ela pode requerer, certo? Como defesa prévia, né, embargando isso daí, justamente, por exemplo, ela pode alegar que é um bem de família. O que é isso? Que é o único imóvel que existe, né, para ela morar, de propriedade, que ela conseguiu, e que não há como executar esse imóvel. Ela pode alegar isso. Tá? O que tem que se entender aí nessas relações é verificar o regime de bens, que se casou e tal, mas aí você já deu o resultado. Não, professor, o juiz já deu ganho de causa para ela, o imóvel, né, é para ela, tal, mas ele está penhorado. Né? Ok, mas ela vai ter que arrumar um advogado e combater esse penhor, dizer, não, isso é bem de família, não pode penhorar. Né? É o único imóvel que eu tenho, ponto final, e aí ela vai conseguir. Porque ela nunca mudou do imóvel, nunca saiu do imóvel. Não, então, a relação de contrato que eles tinham se separado não se cumpriu. O cara não... Né, não... Então, mas ele pode depois alegar na justiça apresentar isso. Meus queridos, é o seguinte, enfim,
Leia um pouco o material, tá? Eu, na verdade, essa aula é um espetáculo, essa aula, se ela, assim, de forma presencial. Estou tentando ilustrar ela para que vocês compreendam melhor, né? Que não haja dúvidas. E vocês vão aprender muita coisa mesmo assim, na prática, mesmo igual o Vanturi levantou essa questão aí, mas aí envolve casamento, tá? Ou envolve união estável, tem toda uma problemática para se tratar aí, tá? Envolve bem de família, tal, essa questão de obrigação próprio terreno, aí a gente tem que ver, por exemplo, contrato de aluguel, muitas vezes envolvem outras coisas. Mas nesse momento eu quero que vocês compreendam o que é próprio terreno. Envolve uma relação pessoal, que é a obrigação, toda relação obrigacional é uma relação pessoal, tem pessoas, ou pessoa jurídica, ou pessoa física. E vocês viram lá, com a Daniela, formação da personalidade. Pessoa natural e pessoa jurídica, né? Então, por isso nós estamos utilizando aqui agora. E direito real, envolve as duas coisas. Por isso, próprio terreno. E a obrigação com eficácia real, o nome já está dizendo, obrigação com eficácia real. Quer dizer, existe uma obrigação. Qual é a obrigação? A pessoa que locou o imóvel, ela tem que pagar o aluguel todos os meses. Para o proprietário, para quem comprou, enfim, se foi leilão, para quem adquiriu, ela tem que pagar o aluguel. Mas quem comprou, pode pedir para ela sair? Não. Ah, mas ela não é proprietária. Sim, mas ela gravou no registro do imóvel, então tem uma eficácia. A eficácia significa tem um efeito. Tem um efeito sobre isso. É como se fosse aqueles filmes que a gente assiste, onde a feiticeira, a bruxa, vai lá e congela a pessoa, né? Paralisa a pessoa. Mais ou menos isso, para vocês entenderem. Quer dizer, não pode tirar a pessoa dali. Né? Então, por isso, a eficácia real. Ela não é proprietária. E o proprietário, professor, o proprietário vai receber o aluguel, né? Todos os meses ele vai receber o aluguel, porque tem essa obrigação. Tudo bem? No livro de vocês, no material de vocês, tem lá exemplos, está sublinhado, e eu vou colocar amanhã para vocês aqui no Word. Quem quiser, daí vai ficar tudo em negrito lá, né? Daí não tem vermelho, não tem nada. E os dois materiais, tá? E a aula de hoje também eu vou disponibilizar amanhã. Se restou alguma dúvida, aí você vai, volta, frente, para trás, enfim. Espero que estejam se adaptando aí às minhas aulas. Se não tivesse em sala de aula, vocês iam ver eu subir na mesa, na carteira, falar, gesticular, gritar, brincar, citar exemplo. Enfim, mas essa pandemia está deixando a gente meio até triste, né, com isso. Okay, boa noite e até amanhã. Chamem os alunos para participar da próxima aula, por favor. A gente está com 18 aqui e a sala tem mais. Um abraço, gente. Tchau. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, professor. Qualquer coisa, tá? Me chamem no Zap. Boa noite, professor. Beleza. Obrigada. Nada.